Muito bem, senhores, voltamos para a última etapa aqui da nossa aula, na aula inaugural, né, em que eu falei para vocês, aqui da turma 23, em que eu falei para vocês como será o nosso curso, quais são as expectativas, e já no bloco anterior e nesse bloco atual, apenas para a gente entender a importância desse direito penal e do processo penal, nós estamos passando para vocês algumas características da advocacia criminal, né? E gostaria de seguir com vocês nessa toada. Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo muito importante. Não percam esse vídeo, mas vamos para algumas outras informações. Outro aspecto relevante aqui da advocacia criminal, que seria o terceiro aspecto, é a complexidade dos casos cada vez maior. Pessoal, as relações jurídicas, as relações sociais, né, elas hoje em dia elas estão completamente diferenciadas, né? E hoje há uma sofisticação nas relações. E se as relações sociais estão cada vez mais sofisticadas, é claro que o reflexo jurídico de tudo isso também é revestido de muito mais sofisticação, né? Então, hoje em dia, nós temos uma infraestrutura totalmente diferenciada, câmeras, perícias, altamente tecnológicas. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas hoje em dia já é possível, em São Paulo já se aplica, mas não se aplica muito, pelo custo ainda que tem isso, mas é possível se fazer uma necrópsia, né, um exame necroscópico através de ressonância magnética. Não é necessário mais abrir o cadáver para entender exatamente tudo o que aconteceu com ele. A ressonância magnética traz isso. Não é? Hoje em dia nós precisamos sorrir o tempo todo, devemos sorrir. Por quê? Porque nós estamos sendo filmados o tempo todo. Então é necessário sorrir, né? Então tem câmeras de segurança dos condomínios, câmeras de segurança nas próprias ruas, e tudo isso acabam detalhando, né, situações que demandam perícias. E há novas regras sobre perícias, né? Então, a prova em si, criminal, ela teve muitas modificações. Não temos mais aquela prova criminal como tínhamos antigamente, que era a principal prova, a testemunhal. A prova testemunhal continua sendo importante, isso é fato, mas não é só, tem muitas questões técnicas relacionadas a isso, né? Vivemos um momento de informação, na era da informação. As informações chegam em tempo real, né? Algo que está acontecendo do outro lado do planeta, nós conseguimos saber aqui em tempo real. Mas não é só isso, também temos o acesso às informações, né? Então, quem quiser, depois eu vou disponibilizar aqui o meu telefone, já prometi aqui para vocês, para a gente interagir. Mas descobrir o meu telefone não é nada difícil hoje em dia, basta uma busca muito rápida, né, na internet, você consegue descobrir o meu telefone. Né? Não há, nós temos essa informação, nós conseguimos saber, certa vez, só para vocês terem uma ideia, um oficial de justiça não conseguiu encontrar, né, ali a minha testemunha. Nós demos o endereço da testemunha e a testemunha não foi localizada, porque, segundo o oficial de justiça, ele percorreu toda a rua e não encontrou o número da casa, né? Então, quer dizer, devolveu o mandato sem cumprir. Poxa, nós entramos no Google Street View, né? Fizemos um mapeamento da rua inteira e nós, à distância, achamos a casa, o número da casa, né? E colocamos tudo isso no processo. É informação. Nós temos também, estamos na era dos direitos. Nossa, né? Muitas pessoas dizem, tá muito chato tudo isso. Não, eu não digo que hoje o mundo é mais chato, não. Mais complexo, sim. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, as piadas não são iguais a de antigamente. Eu que em toda a minha infância, parte da adolescência, eu assisti lá os Trapalhões, né, pessoal, lá na Rede Globo. Hoje em dia os Trapalhões não estariam no ar, certamente, né, porque eles eram politicamente incorretos em muitos aspectos, não caberia.
no espaço atual, né? Mas, enfim, há de se lamentar sobre uns aspectos, há de se comemorar por outros, né? Mas fato é que hoje as pessoas andam ali pisando em ovos, não é? Porque realmente todos têm direito disso, direito àquilo, e essa complexidade precisa ser bem entendida, bem compreendida e, às vezes, até mesmo flexibilizada também. Além disso, avanços, né? Avanços da ciência, avanços da pesquisa, quantas coisas que nós encontramos em termos de genética, DNA, novamente falando das perícias aqui, quantas coisas são importantíssimas para se definir ali, né? As questões de espaço, tempo, e tudo isso, o advogado atual, o advogado moderno, ele precisa entender, né, o alcance de tudo isso, porque se ele não entender, ele não sobrevive dentro da advocacia criminal. Perfeito? Muito bem. Outro aspecto que todo advogado criminalista precisa entender, a necessidade de capacitação. Necessidade de capacitação, né? Então, o advogado, hoje em dia, ele não pode simplesmente viver da sua sensibilidade, do seu feeling, da sua intuição. É claro que a intuição ainda é muito relevante, claro, evidente, né? Precisamos ter a intuição, só que não é só isso, precisa ser técnico. Hoje só sobrevive quem é técnico. Então, um advogado, para se dar bem na vida, ele precisa falar ou escrever bem, né? Se puder fazer os dois, tanto melhor. Mas, falando bem ou escrevendo bem, ele já tem grandes chances de se tornar um grande advogado. Agora, se a pessoa não tem o dom da palavra, ou quando se debruça, né, na escrita, não consegue se desenvolver, não está no caminho da advocacia, está longe dele, né? Também o advogado deve conhecer o assunto, os fatos, se integrar a ele. Nós, advogados, temos uma possibilidade que muitas outras áreas do direito não têm. Nós temos uma certa liberdade. Nós não estamos vinculados e presos aos nossos gabinetes, aos nossos escritórios. Né? Nós podemos, sim, ir até o local dos fatos, ir conhecer, saber como funciona, o que ocorreu, se a rua é estreita, se ela é larga, se ela tem uma curva, se ela tem iluminação, se ela não tem. Já teve casos, pessoal, que eu fui, em caso de homicídio, que eu fui a uma periferia de São Paulo extremamente perigosa, mas eu fui com todas as cautelas na periferia de São Paulo, em determinado lugar, exatamente no momento, no horário do crime. O crime foi por volta de 11 da noite, então eu fui às 11 da noite ao local para entender como era a iluminação, como é que era, né, ali a rua, quais são as casas que estavam em volta, né? Tudo isso é algo que muitos outros ramos do direito não possibilitam, mas nós vamos, né? Nós temos essa possibilidade porque isso abre um campo enorme, principalmente numa defesa criminal, tá? Temos que desenvolver, sem dúvida nenhuma, o raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico não é o juridiquês, não é falar difícil, não é isso, pessoal. O que nós temos em termos de raciocínio jurídico é que o direito penal e o processo penal são, assim, muito acessíveis ao cidadão comum. Qualquer pessoa, né, leigo, consegue discorrer sobre alguns assuntos de direito penal e processo penal com muita tranquilidade. Né? Então, é possível eu ir conversar com a minha avó, minha avózinha lá, né, que foi vacinada aí, eis que ela já tem 93 anos, então ela foi vacinada, né? Então é possível ir conversar com ela e ela perguntar: oh, aquele crime inafiançável, nossa, aquele outro crime hediondo, né? Porque o leigo
essas palavras estão no dia a dia. Só que o advogado, ele não é leigo, ele é um técnico, e na medida em que ele é um técnico, ele precisa realmente traduzir aqueles fatos no mundo jurídico. Não basta eu dizer que fulano é inocente, eu preciso explicar o porquê ele é inocente. O crime não se caracterizou, ele é atípico, por isso, por aquilo, não tem culpabilidade, por isso, por aquilo. Técnica, raciocínio jurídico, portanto, né? E também o advogado, dentro dessa necessidade de capacitação, tem que ter a correta interpretação e exposição dos fatos, né? Tem que conseguir ter a capacidade de interpretar bem os fatos, conseguir entender o alcance daquilo tudo, não é? E interpretar. Isso é o dia a dia, isso é a leitura, isso é a dedicação que faz com que as pessoas consigam alcançar esse patamar. Perfeito? Muito bem. Seguindo ainda na advocacia, acho extremamente válido, né, que vocês entendam que a advocacia atual, a moderna advocacia criminal, tem uma estrutura negocial. Negocial. A advocacia é um negócio, como qualquer outro negócio, né? Vamos tirar o romantismo de lado e que é muito emocionante, muito romântica a atividade do advogado criminal, tá, pessoal? Na medida em que a gente defende vidas, a gente muda a vida de pessoas, a gente consegue devolver um filho para uma mãe, isso não tem preço, tá? Mas, tirando esse lado romântico da advocacia criminal, temos por trás de tudo isso um negócio, né? E o advogado tem que estar atento de que ele desenvolve um negócio. E para isso, ele precisa pensar em estruturas, como é o caso, por exemplo, da estrutura física. Então, como é que será o meu escritório? Hoje em dia, essa estrutura física não precisa necessariamente você ter um investimento. Claro, todo negócio tem um capital inicial que demanda ali um investimento, né? Então, muitos vão formar um escritório de advocacia, só que isso não é barato, tá, pessoal? E o retorno não é imediato. Então, a pessoa tem que se estruturar nesse sentido. Então, a estrutura física, como será? Eu vou compartilhar o espaço, né? Eu vou dividir custos. Isso é um pensamento muito importante de se ter, né? Também há de se dedicar ao marketing pessoal. O marketing pessoal aqui na advocacia criminal não é fazer propaganda, né? E sim mostrar conteúdo, não é? Hoje nós temos sim a oportunidade das pessoas, né? Quando eu comecei, não existia todos esses aspectos que existem na internet, né? Então a gente procurava, para eu conseguir a minha primeira colocação como professor, não foi tão simples assim, né, pessoal? Não foi fácil, mas, enfim, tudo teve um começo ali. Só que hoje em dia, poxa, você pode ter o seu canal do YouTube, você pode dar as suas aulas, você pode divulgar conteúdo, você pode formar o seu cartão de visita, né? Com conteúdo. Isso é marketing pessoal, além do que a sua vestimenta, a sua postura, né? E tudo isso vai indicar quem é você, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento do negócio advocacia, ok? Também devemos lembrar que da mulher de César, eu sempre coloco aqui a mulher de César. Por quê? Porque a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer ser honesta, né? E o advogado, pessoal, ele não basta ser competente, ele tem que parecer ser competente. Pensem nisso, porque senão o seu negócio não vai para frente, né? Então você tem que, com muito cuidado, com muita cautela, conseguir transmitir, transpirar a informação de que você é competente e que tem condição de seguir com aquele
processo do seu cliente, ok? Muito bem, para finalizar, né, a nossa aula aqui, eu tenho um vídeo para passar para vocês muito importante. Depois do vídeo eu volto aqui para falar sobre os nossos acessos aqui. Gostaria de falar sobre a dificuldade na atuação da advocacia. Não pensem que atuar na advocacia modernamente é fácil. Não. Ela é cercada de percalços, cercada de frustrações. A gente se frustra muito, mas também a gente, quando alcança a vitória, é uma vitória expressiva, sempre muito expressiva. Então, vale a pena. Uma vitória compensa 10 derrotas, pode ter certeza disso, né? Então, nós vamos encontrar das dificuldades da advocacia muito preconceito, conforme nós falamos aqui anteriormente, né? Preconceito com relação à área criminal, preconceito com relação à atuação do próprio advogado. Nós vamos encontrar a presunção de culpa, sim, porque a Constituição Federal fala da presunção da inocência, mas muitas vezes o que nós vamos encontrar mesmo é a presunção de culpa, né, de que tal pessoa de primeira culpado, ele que se vire para provar a sua inocência, isso é um erro muito grande, nós vamos enfrentar, e uma dúvida, principalmente uma dúvida ali no coração de muitos dos senhores, só criminal, porque muitas pessoas, né, são apaixonadas, como eu sou, pelo direito penal, pelo processo penal, e ficam assim, bom, mas o que eu vou fazer? Eu queria só o criminal, será que eu posso me dedicar só à atividade da advocacia criminal? Olha, creio eu que com o tempo você pode sim se dedicar. Eu, hoje em dia, já consigo me dar ao luxo de atuar apenas na área criminal. Claro que de vez em quando, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou fazendo um contrato de compra e venda de um imóvel lá do meu tio, porque ele só confia em mim e eu tenho que fazer, enfim, tenho que fazer, atuando em outras áreas, né? Mas a minha predileção, o que eu vou fazer é sempre a área criminal. Só que para quem está começando, ficar só na área criminal pode ser, dentro dessa estrutura negocial que nós acabamos de falar, pode ser muito frustrante. Então, eu sugeriria que você continue camelando aí, atuando em várias áreas, mas que se torne uma referência no direito penal, que seja um ponto de atração dos próprios colegas de trabalho, das pessoas, como uma referência no direito criminal, porque aí, com o tempo, você vai atuar só na área criminal, sim, sem dúvida nenhuma. Ok? E os resultados eles demoram, né, pessoal? Como qualquer negócio, o resultado não é imediato, mas ele virá desde que você persista, há de se persistir, ok? Muito bem. Ali, para finalizar, defensoria. Eu indico sempre para todos que querem entender mais da área criminal que façam parte do convênio da OAB com as defensorias públicas para serem nomeados na atuação da defesa daqueles que não têm condições de constituir defensor. Dinheiro você não vai ganhar, mas você vai ganhar experiência, você vai ganhar estrada, você vai ganhar história para contar e essa estrutura vai ser fundamental para conquistar outros clientes, né? É uma indicação aqui para vocês. Para fechar aqui a nossa aula, e depois do vídeo eu gostaria que você voltasse aqui, porque eu ainda tenho algumas informações, eu gostaria novamente que você desse uma pausa aqui na nossa aula e fosse verificar este vídeo do maior advogado de júri que já existiu aqui no Brasil, não é? Chamado Waldir Troncoso Pérez, que eu tive a oportunidade de assistir, né? Já é falecido, mas eu tive a possibilidade de assistir, principalmente em crimes passionais, não tinha para ninguém. Valdir Troncoso Pérez deu uma entrevista já há muito tempo, que é esse vídeo que nós tiramos do YouTube, a fonte é o YouTube. Então, eu vou pedir para que você clique no link, ou que você copie o link, ou ainda coloque na timeline, ou se não der, procura lá, Valdir Troncoso Pérez, entrevista, e um vídeo de mais ou menos 14 minutos. Você vai se encantar
com o que Valdir Troncoso Pérez fala sobre a advocacia criminal. Espero que o grande Valdir Troncoso Pérez consiga tocar o seu coração. Dá uma olhadinha lá, depois volta aqui no vídeo, por favor. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que seja inspirador o grande Valdir Troncoso Pérez, abençoando aqui a nossa pós e a nossa atuação na área criminal. Gostaria, só para fechar, de passar os meus contatos aqui para vocês. Dá uma olhadinha. Então, algumas informações úteis, né? Eu peço para vocês, atenção, peço para vocês mandarem um WhatsApp para mim, neste telefone aqui, que é o 11 99991 3219, então são 4 noves de início, 99991 3219. E nesse WhatsApp que você vai mandar, você deve informar o seu nome completo, por favor, porque eu vou salvar no meu telefone, eu gostaria de salvar completo, José da Silva, coloca lá, não precisa pôr todos os nomes, mas pelo menos um nome e um sobrenome para eu ter a referência, e diga também no WhatsApp que você é da pós 23, porque são muitas as pós, né, pessoal, e muitos os contatos que eu tenho, então eu preciso dessa referência, que você é da pós penal 23. Por favor, mande esse WhatsApp. Aí você já vai ficar gravado no meu telefone, esse é o meu telefone, seu contato ficará guardado e você poderá, a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer noite, mandar uma dúvida, qualquer coisa para mim. Claro que eu não vou fazer peça de ninguém, eu não vou mas a gente vai conversar, eu vou explicar para vocês muitas coisas, direcioná-los. Podem contar comigo, tá, pessoal? Além disso, peço para vocês entrarem no YouTube, no meu canal do YouTube, né, que tem mais de 300 vídeos lá falando de penal e processo penal, que é o canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco. Então, entre lá e façam a inscrição, né, ali no nosso canal do YouTube. Além disso, eu vou, assim que eu tiver, que você mandar o seu WhatsApp, eu vou, para quem quiser, mandar o link que está abaixo, mas já está o link, para você acessar o nosso canal no Telegram, em que nós colocamos podcasts todos os dias, né? Então, tem um link que eu já estou passando, mas quem quiser me mande o WhatsApp, em que eu mando o link para você acessar o nosso canal do Telegram também. Ok? Então, são os nossos meios de comunicação. Saibam que é uma grande satisfação poder estar com vocês. E já na próxima aula, vamos trabalhar. Na próxima aula eu vou falar da história do direito penal, da história dos direitos humanos. Você não perde por esperar. Um grande abraço para todos. Até a próxima.